Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para a realização do simpósio A Beleza da Língua Portuguesa e as Ruínas da Linguagem Neutra, que tem como objetivo dissertar sobre as alterações forçadas das normas da língua portuguesa. Quero saudar e convidar para fazer parte da nossa mesa de trabalhos o professor Sidney Silveira. E o professor Jefferson Evaristo. Antes de pedir que todos fiquem de pé para ouvirmos o hino nacional, eu vou quebrar um pouco o protocolo para anunciar também a honrosa presença do professor Sérgio Pachá, e peço uma salva de palmas também. Muito obrigado, professor, pela vossa presença aqui, abrilhantando esse evento, que eu tenho certeza será muito frutuoso para o Estado do Rio de Janeiro e para outros locais do Brasil que estão passando pelo mesmo problema, com o avanço da linguagem neutra. Solicito a todos, então, que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Ninguém te adora, a própria morte terá.
pátria amada, dos filhos desse sol é gentil, pátria amada, Brasil. Inicio este simpósio sentindo-me na obrigação moral de, antes de tudo, fazer alguns importantes desmentidos e esclarecimentos. Mesmo que tentem supor, a linguagem neutra não pretende, nem por um segundo, garantir qualquer direito de supostas minorias. Isso é o pretexto defendido. Mas a realidade é bem outra. Pois, na verdade, as tais minorias são muito mais vítimas que beneficiárias dessa suposta neutralidade semântica, na medida em que isso nada mais é que autoritarismo e manipulação não só delas, mas de todo o povo. Na esteira de tão absurda e autoritária invenção de que não se nasce mulher, torna-se mulher, tirada da mente desequilibrada de Simone de Beauvoir, aliada à tentativa da desconstrução da identidade humana, surge a fabricação da tal linguagem e dos tais pronomes neutros travestidos de inclusão. Inventar direitos numa linguagem inexistente, fazer manipulações semânticas para forçar sua entrada artificial na opinião pública, é manipulação e autoritarismo próprios de regimes ditatoriais que querem impor uma ideologia de Estado, um pensamento único. É mordaça da liberdade e da autêntica democracia. A língua, como demonstrarão nossos ilustres especialistas convidados, é um fenômeno vivo que vai se modificando naturalmente. A gramática normativa busca acompanhar esse processo dinâmico. Nesse caso da dita linguagem neutra, nada é dinâmico nem evolutivo, tudo é fabricado e imposto. A linguagem supostamente neutra não brota do chão da vida, dos desafios concretos de quem se sente desconfortável com o próprio sexo. Ao contrário, usa tal desconforto instrumentalizando as pessoas para fins escusos. A língua portuguesa nos comunica, através da linguagem, a verdade. Por esse motivo, a beleza que ela transmite precisa ser contemplada e protegida por todos nós. E essa é a intenção deste simpósio: não permitir que a beleza da língua portuguesa seja arruinada por uma linguagem dita neutra. Para fazer a primeira explanação, convido o professor Sidney Silveira. O senhor dispõe de 40 minutos. Por atribuição, por uma metáfora de atribuição. Então, eu agradeço o deputado Márcio pelo convite que muito me honra, e começo dizendo o seguinte: saúdo a todos os demais deputados desta casa. Vossas Excelências, como legisladores, têm um papel importantíssimo que os antigos julgavam o mais importante da polis, que é criar leis e, a partir disto, dar uma ordem à sociedade. Então, esta visão da lei como
pedagogia do bem e da verdade, infelizmente, perdeu-se no decurso dos séculos, mas ela durou muito tempo e ainda hoje vive nas ideias, naquelas ideias quase platônicas de quem defende o bem comum. Então, eu, diferentemente do que faço por costume em eventos similares a este, desta vez decidi escrever o meu breve discurso. Vou lê-lo e aproveito, não posso me furtar a dizer o seguinte, a todos, não apenas que estão presentes aqui, mas aos que nos assistem. Esta é uma oportunidade rara, não pelo talento do orador, que é escasso ou nenhum, mas pelas verdades em relação às quais ele servirá de vitral, para que cheguem às pessoas e todas tenham noção do problema com que lidamos. E também faço menção aqui à presença que é honrosa do ex-lexicógrafo-chefe da Academia Brasileira de Letras, professor Sérgio de Carvalho Pachá, um filólogo a quem eu tenho a honra de chamar de amigo. Sua presença aqui apenas aumenta a minha responsabilidade. Então, vamos à leitura do meu breve discurso. Não venho aqui como opositor da ideologia do gênero, mas como defensor da língua portuguesa. Não venho aqui como partidário de qualquer facção política, mas como amante da nossa rica tradição literária. Não venho aqui como representante de uma linha específica de pensamento, mas como tribuno a serviço da nossa pictórica maneira de pensar. Não brado palavras de ordem, esgrimo com Machado de Assis. Não levanto a voz para combater parlamentares ou juízes de cortes supremas ou ínfimas. Argumento com versos de Manuel Bandeira, máximas de Rui Barbosa e pérolas do padre Antônio Vieira. A minha arena é a gramática, o meu escudo é a retórica, a minha lança é a lógica. Com a gramática, pretendo ilustrar. Com a retórica, espero convencer. Com a lógica, tenciono demonstrar. Esta minha breve alocução poderia começar pela menção a versos de Olavo Bilac em louvor de amor à língua portuguesa, e isto seria bom, porque a beleza é sempre um bom começo. A beleza move o mundo e comove os corações. A beleza deleita os sentidos. A beleza fecunda a imaginação. A beleza estimula a memória. A beleza ilumina as inteligências, mesmo as mais embotadas. A beleza incendeia as vontades, mesmo as mais tímidas. Todos amam, amaram e sempre amarão a beleza. Desgraçadamente, nos dias que correm, muitos se tornaram incapazes de reconhecê-la, e é justamente por causa desta dilacerante incapacidade que não inicio a presente exortação citando Bilac, um dos nossos poetas de gênio, mas mencionando Joaquim Matoso Câmara Júnior, gramático cujas lições não devemos esquecer. Matoso Câmara, filólogo formado em letras clássicas nos tempos áureos da Faculdade Nacional de Filosofia da antiga Universidade do Brasil, hoje UFRJ, ensina que o neutro é uma das 3 divisões da categoria de gênero nas antigas línguas indo-europeias, nas quais correspondia a representação de seres inanimados. No latim clássico, o neutro figurava na 2ª e 3ª das declinações básicas. No latim vulgar, tendeu-se à supressão do neutro pelo abandono de algumas desinências. Em português, nos empréstimos lexicais do grego, a forma neutra foi adaptada ao masculino.
Nos pronomes demonstrativos e indefinidos, por exemplo, sobrevive em várias palavras, como isto, tudo, aquilo, etc. Em breves termos, se nas línguas clássicas a divisão genérica era tripartida, masculino, feminino e neutro, nas línguas românicas derivadas do latim, entre as quais se encontra o nosso português, em geral a divisão é bipartida e abrange todos os substantivos e adjetivos que com eles concordam. Trata-se de uma questão filológica e não ideológica, uma questão de gramática, tanto normativa como descritiva, e não de política deseducativa e aflitiva. Uma questão relativa à natureza da linguagem e seus limites consagrados pelo uso, e não alusiva aos perímetros da libertinagem em sua quimera de liberdade absoluta. Para evitar mal-entendidos, entenda-se aqui a palavra libertinagem em sua original acepção, a saber, como mau aproveitamento da condição de liberdade. Nenhum grupo ou indivíduo tem autoridade para mudar um só jota de sua própria língua natal, da qual é usuário e não proprietário. Nenhum grupo ou indivíduo tem o direito de mudar, a seu bel prazer, a multissecular semântica das palavras, nem a sua morfologia, nem a sua fonologia, nem a sua sintaxe. Não apenas para Matoso Câmara Júnior, mas também para uma pleiade de gramáticos de primeira linha, como Said Ali, como Celso Cunha, como Mário Barreto, como Napoleão Mendes de Almeida, como Gladstone Chaves de Mello e muitos outros. Uma coisa é o gênero gramatical, outra, completamente distinta, é o gênero ontológico. Isto é o beabá da nossa língua comum, e não o febeapá, nome cunhado pelo humorista Sérgio Porto, conhecido como Stanislau Ponte Preta, para designar o festival de besteira que assola o país. Assolava na década de 60, continua a assolar-nos hoje. Acatar a sugestão da linguagem pseudoneutra, espécie de esperanto dos sem esperança, criada por pessoas desconhecedoras de todos os problemas relativos à linguagem, ai de nós, seria uma espécie de desistência, de covardia, de falta de zelo para com um bem inegociável. Sem dúvida, estamos diante de um trabalho hercúleo, análogo ao de quem pedisse a um cavalo que resolvesse uma questão de geometria analítica. Mas, se os cavalos não são culpados por desconhecerem todas as funções sintáticas do pronome se, se não são culpados por desconhecerem as diferenças entre linguagem denotativa e conotativa, se não são culpados por desconhecerem o que é uma oração sem sujeito, o mesmo não se pode dizer dos legisladores, quando lidam com conceitos relativos ao idioma em que legislam. Estes dão coices na forma de projetos de lei sem pé nem cabeça, sem eira nem beira, quando deveriam defender o bem comum, a começar pelo bem comuníssimo do idioma pátrio. Por óbvio, os inesquecíveis mestres da língua portuguesa, acima citados, conheciam também as palavras cujo gênero independe por complexo do sexo, como cônjuge, testemunha, jacaré e muitíssimas outras. Conheciam, igualmente, a falta de indicação genérica em adjetivos e substantivos de tema e, como triste, intérprete e incontáveis outros.
Isto prova que o neutro já existe à sua maneira em nossa língua, mas nada tem a ver com o que imaginam aqueles que muito imaginam, mas pouco pensam. O que eles propõem, a partir de critérios arbitrários, norteados por ideologias funestas, é a destruição da língua de que se julgam donos, mas não dominam nem sequer nas suas questões primárias, rasteiras, elementares. E é congruente que assim seja, porque a inépcia anda sempre de mãos dadas com as mais variadas formas de totalitarismo e subversão da realidade. Hoje, como sempre, um inepto com poder é um serzinho que fará de tudo para permanecer no poder indefinidamente a qualquer custo. Um inepto com poder está fadado a não edificar nada, porque a ilusão de mandar destruiu no seu coração o ímpeto de amar. O padre Antônio Vieira, imperador da língua, certa vez escrevera que o tempo tira ao amor a novidade, a ausência tira-lhe a comunicação, a ingratidão tira-lhe o motivo. Se estas três realidades são capazes de ferir de morte o amor, que monstruosidade não farão elas com o desamor? Sim, porque o amor humano, embora débil, tem certa perenidade, mas o desamor não tem nenhuma. Neste contexto, diga-se que a proposição da linguagem pseudoneutra é fruto, entre outras coisas, do desamor à nossa língua, e isto não a troco de nada, pois é incapaz de amar quem se recusa a conhecer. Por sua vez, quem ama faz versos como quem chora, como Manuel Bandeira, e chora bem apenas quem ama, quem lava os seus delitos nas lágrimas do arrependimento. Pobres criaturas obstinadas, não conhecem o vício agreste deste idioma que tem o arrolo da saudade e da ternura. Profanam uma sublime catedral de termos e conceitos com suas razões de cacaracá. Esta é uma expressão antiga, razões de cacaracá. Eu traria para cá, deputado Márcio, um livrinho que eu tenho lá em casa, cuja edição é de 1909, do Dr. Castro Lopes, chamado Origens de Anexins. Mas como estava chovendo aqui no Rio, eu fiquei com medo de molhar esta preciosidade, não a trouxe, porque valeria a leitura no verbete Razões de Cacaracá. Toda língua é uma realidade atualizada no tempo e no espaço de maneira espontânea, e não por imposição, entre aspas, legal dos tiranetes da vez. Sendo assim, Dostoiévski escreveu o clássico Recordação da Casa dos Mortos no melhor russo. Graciliano Ramos escreveu as suas Memórias do Cárcere em português castiço. Boécio escreveu o magnífico De Consolatione, de acordo com as normas gramaticais do latim. Estes e outros autores sabiam que César não está acima dos gramáticos, Kaiser não supra gramáticos, mas, entre nós, há quem queira destruir o idioma para o reconstruir com base em devaneios maquiavélicos de poder absoluto, dizendo o que pode ou não pode ser escrito ou pensado pelas pessoas, definindo novos e arbitrários sentidos para as palavras, atuando como censores incultos da norma culta da língua. Observai com atenção, senhores, se governantes, legisladores e magistrados nada fizerem, seremos em breve um arremedo de nação à espera da morte por asfixia. O Supremo Tribunal Federal recentemente decidiu pela licitude da mal denominada linguagem neutra em documentos oficiais,
o que agrava deveras o problema ao qual aqui aludimos, pois as casas legislativas estaduais, como esta do Rio de Janeiro, podem, no máximo, realizar eventos pedagógicos pontuais. Caberá aos vossos colegas de ofício no âmbito federal a tentativa de evitar o mal maior. Machado de Assis, criador da Academia Brasileira de Letras e grande artista do vernáculo, provavelmente se envergonharia ao contemplar o silêncio da ABL nesta hora grave. Terão morrido os imortais daquela casa de chá? Ou estarão distraídos contemplando os seus fardões diante do espelho? Para que servirá uma academia de letras, se for indiferente às letras? A resposta é cabalmente desconcertante, deputado Márcio Gualberto. Uma instituição nada é capaz de fazer se está dominada por homens de alma pequena, pois são as pessoas que dignificam as instituições e não o contrário. A dificuldade do problema de que nos cabe tratar neste simpósio é convencer as autoridades de que estamos realmente diante de um problema e dos grandes, o beócio aniquilamento de uma língua com todas as consequências necessárias que daí derivam. Mas como abrir os olhos a quem se obstinou na cegueira? Esta inglória tarefa começa com dizermos a verdade, pura e simplesmente, ou melhor, esta verdade específica. A linguagem neutra nem é linguagem por completa falta de lastro histórico e cultural, nem é neutra por se tratar de uma esdrúxula invenção que puxa a sardinha para sua brasa ideológica. Linguistas e lógicos costumam classificar os signos, matéria-prima das suas respectivas ciências, em naturais e convencionais. Os naturais são gestos do corpo, mímicas, interjeições que expressam afeições da alma, ademanes ou atitudes físicas representativas de estados psicológicos. Há, porém, um nível de significação convencional mais próprio da nossa capacidade de raciocinar, e este obedece a regras do pensamento estabelecidas pela lógica, por um lado, e a normas da gramática, por outro. É a partir daí que se atingem as camadas mais sutis da realidade. No plano superior das convenções, toda língua evolui nos dutos de uma determinada tradição, sem o que a comunicação entre as pessoas seria inviável, como inviável também seria a produção científica, que depende da mínima perdurabilidade de signos, significantes e significados no decorrer do tempo. Aristóteles, o bom e velho Aristóteles, aquele que os medievais chamavam de o filósofo por antonomasia, dizia, por exemplo, que o substantivo é, abre aspas, voz ou dicção significativa convencional. Isto é um substantivo. Por sua vez, do adjetivo dizia que acrescenta ao substantivo uma qualidade. Já o pronome faz às vezes do nome, ao passo que o artigo determina a extensão em que o nome é tomado. O advérbio modifica a significação do verbo, e o verbo ocupa lugar de destaque e absoluta preeminência.
alguns parlamentares, não os desta casa, que de certo serão muito zelosos do bem comum, mas quiçá de outras casas legislativas, né, são proverbial e adverbialmente ineptos, porque não conhecem o bem comum, deputado. Digo isto com um travo de humor, mas também com maior ainda de tristeza, porque legislar, reitero o que foi dito aqui, é a mais importante tarefa para uma polis. Tudo isso concatena-se de maneira harmoniosa, formando um sistema de referências que nos ajuda a chegar, por intermédio dos signos da língua, ao âmago do real, chamado verdade, quando entre o nosso intelecto e as coisas se estabelece uma profícua adequação. Diria Santo Tomás de Aquino, adequatio intellectus et rei. Abro um parênteses aqui, como católico, para aludir ao dia de hoje. Por acaso calhou de ser, deputado, hoje é o aniversário de morte de Santo Tomás de Aquino, e no calendário litúrgico antigo era a sua festa. Então, falar neste dia, para mim, é ainda mais honroso. No seu adeus a Machado de Assis, a certa altura, Rui Barbosa pinta-nos a seguinte imagem, abre aspas, para os eleitos do mundo das ideias, a miséria está na decadência e não na morte. A nobreza de uma nos preserva das ruínas de outra, fecha aspas. O que o nosso notável orador disse do maior escritor das nossas letras serve, em certo sentido, para todos nós, que devemos preferir antes a morte que a decadência, pois a morte nos tira a vida quando esta chega ao fim, e a decadência nos tira a vida antes de que chegue a morte. Portanto, digamos um veemente não à decadência da linguagem pseudoneutra. Se aceitarmos esta revolução, filha da insanidade, acabará por ser destruída a lógica inerente ao modo de ser e de estar em português. Coisa sublime, ser e estar em português. E logo seremos todos massacrados por criaturas ignóbias para quem, entre a realidade e a linguagem, não existe, nem deve existir outra relação que não seja a da tirania política, a da opressão, a da violência contra dissidentes que preferem manter os olhos abertos e contemplar o caos, a fingirem neuroticamente que está tudo bem e não existe problema algum. Um mundo feio não se embeleza com eufemismos, mas com ações efetivas para minimizar suas desgraças. Já termino. Olavo Bilac escreveu que a nossa língua é, a um só tempo, esplendor e sepultura. O notável poeta conheceu e partilhou esse esplendor em versos sublimes, mas não seria capaz de imaginar a sepultura ou vala comum em que a querem atirar. Não deixemos que isto aconteça. Nas horas decisivas, os corajosos fazem o que se espera, os covardes o que se receia. E o que se espera? O bem. E o que se receia? O mal. Coragem, deputados, não aceitem esta pataquada da linguagem neutra ou pseudoneutra. Muito obrigado. Sensacional. Muito obrigado, professor Sidney, por essa brilhante explanação.
Eu, particularmente, não esperava nada diferente por conhecê-lo. Então, com certeza, nós estamos impressionados, mais um pouco impressionados, pela capacidade do professor Sidney de sempre se superar, né? É um excelente discípulo de Santo Tomás de Aquino, com certeza. Eu esqueci de falar no início, mas quem quiser fazer perguntas, por favor, procure o pessoal do cerimonial e, ao final da explanação do professor Jefferson, vocês poderão perguntar ao professor Sidney, como também poderão perguntar ao professor Jefferson. Só uma coisa, como eu simplesmente li a breve alocução, ficou por dizer o seguinte: nós estamos abertos aqui a perguntas, objeções e até mesmo insultos. Serão acolhidos e respondidos devidamente, sem nenhum problema, tá bom? Muito obrigado. Para fazer a segunda explanação, agora convido o professor Jefferson Evaristo para a sua apresentação. O senhor também dispõe de 40 minutos. O professor Jefferson é professor de língua portuguesa na UERJ. E vocês também já podem formular suas perguntas para ele também. Enquanto o professor Jefferson pega ali, para variar, esqueci de falar algo muito importante, né? O professor Sidney é autor do livro Cosmogonia da Desordem, Exegese do Declínio Espiritual do Ocidente. É um dos maiores divulgadores da filosofia escolástica no Brasil, especializado na obra de Santo Tomás de Aquino. Já coordenou a edição de mais de 30 obras de autores inéditos em língua portuguesa. Atualmente, é coordenador da coleção Medievalia da Realizações Editora. Também é responsável por trazer ao Brasil a psicologia tomista, por meio de cursos e da publicação de livros de autores contemporâneos de projeção internacional. Professor Jefferson, por favor. É para esperar, né? Ah, sim. De vez em quando o alarme de incêndio dispara. Só aguardar esse barulho terminar. Sim, sim. Tá. O pessoal do cerimonial está fazendo contato, então, com a casa. Foi muito bom, sensacional. Tá. Então, enquanto esse barulho está aí nos azucrinando, o juízo, quem quiser caneta para poder formular as perguntas, as meninas do cerimonial vão até você para que isso seja feito enquanto nós estamos nesse intervalo forçado. Agradecemos a presença da esposa do professor Sidney, a senhora Carla Silveira. Agradecemos também a presença da esposa do professor Jefferson, a senhora Joyce Alves, e da professora Maria Clara Machado. Muito obrigado. Professor Jefferson, pode ficar tranquilo, seu tempo está zerado. Bom, antes o apito do alarme contra incêndio do que os gonzos do inferno com aquela máxima de Dante. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Jefferson, é para você ver a responsabilidade. Normalmente leva
bem rápido, eles já vão ligando. Nada além de 3 horas tocando. Mandaram uma mensagem aqui para mim informando que após a palestra do professor Sidney, algum gabinete da esquerda pegou fogo aqui na Alerj. Por enquanto. Então, nós vamos dar um intervalo aqui de 5 minutos, que é o tempo deles poderem resolver esse problema. Então, aquele intervalo. Obrigado.
Bom, então, no retorno do intervalo, nós vamos passar a palavra para o professor Jefferson, que é tradutor de italiano e revisor, já revisou dezenas de livros de linguística, filosofia e teologia e traduziu textos de autores como Santo Afonso. Conferencista em inúmeros eventos, recebeu 2 convites para oferecer cursos no Liceu Literário Português. É uma grande honra também, professor Jefferson, contar com a sua ilustre presença entre nós. Por favor, a palavra é sua. Boa noite, deputado Márcio. Obrigado pelo convite. Na sua presença, saúdo todos os deputados da casa, todos os servidores, pessoal do cerimonial, TV Alerj, etc. Aproveito também para fazer uma saudação especial ao professor Sidney. É simplesmente uma dificuldade absurda falar depois do Sidney, que é essa potência em oratória. Então, é realmente uma dificuldade grande. E no ambiente que nós estamos, em que eu tenho o professor Pachá à minha frente, esse é o tipo de situação em que eu sento e escuto, não que eu falo. Então, realmente, falar qualquer coisa na presença de quem eu tenho aqui hoje como audiência é uma dificuldade imensa. Bom, o Sidney começou já fazendo uma explanação, uma apresentação, em alguma chave, digamos assim, um pouco filosófica, né? E aí eu quero seguir um pouco esse caminho para entrar mais especificamente em questões linguísticas e ainda mais especificamente questões da língua portuguesa, né? Bom, ultimamente, para que a gente consiga entender um pouco, ultimamente nós estamos sendo assolados por inúmeras teorias que são totalmente antinaturais, contrárias ao homem, contrárias ao ordenamento da sociedade, contrárias à própria constituição da realidade. E aí, no meio disso tudo, algumas palavras passam, por exemplo, a ter significados diferentes daquele que habitualmente ele já tem e que tiveram em todos os momentos. Então, nós passamos, por exemplo, a ter significados diferentes para palavras como família, casamento, preconceito, aborto e etc., que deixam de significar aquilo que sempre significaram para todas as pessoas e passam a significar aquilo que determinados grupos querem que signifique para determinadas pessoas. Ao mesmo tempo, nós passamos a ter algumas palavras que eu chamo de absolutistas e que qualquer rei da Idade Média sentiria inveja do poder que essas palavras têm hoje em dia, porque nós passamos a ter algumas outras que são tão fortes, tão poderosas, que elas não permitem sequer a possibilidade de algum tipo de crítica. Então, nesse poder absolutista das palavras, nós temos hoje exemplos como empoderamento, direitos humanos, democracia e várias outras dessas palavras, as quais não nos é dado o mínimo direito sequer de questioná-las. Devemos apenas engoli-las. E não há o que dizer quanto a isso. Porque, de fato, quem domina a língua, quem tem o controle linguístico, tem efetivamente o controle da sociedade. Isso já é sabido desde a antiguidade. Os gregos antigos já sabiam disso 4, 5 séculos antes de Cristo, isso já era sabido pelos gregos. Foi o que motivou, por exemplo, no contexto grego, o surgimento da gramática, do exercício da gramática, que fazia com que nós tivéssemos um controle linguístico um pouco maior, digamos assim, né? E aí, tanto é verdade isso, que nós temos inúmeros exemplos na história da humanidade de que só foi possível haver uma dominação efetiva quando houve uma dominação linguística. Os impérios estão aí, por exemplo, para provar essa questão. Bom, ao mesmo tempo, nós conhecemos o mundo, conhecemos a realidade pelas palavras. E isso a filosofia já mostra, o Sidney já fez algumas inserções a respeito disso. A filosofia já mostra, no caso específico, digamos assim, das ciências mais contemporâneas. A psicocognição mostra isso, a psicolinguística mostra isso, a psicologia mostra isso, metáforas, percepção da realidade, etc. O aspecto religioso já mostra isso desde o Gênesis. Qualquer pessoa que pegue a Bíblia e leia Gênesis 2 vai ver essa representação. Uma representação, inclusive, que toda a literatura sempre conheceu. Afinal, qualquer pessoa que leu, por exemplo, que viu as Crônicas de Nárnia, sabe que Aslan cria o seu mundo cantando. O mundo de Nárnia é criado a partir do canto. Em Senhor dos Anéis, por exemplo, o criador do mundo, Eru Ilúvatar, cria o mundo a partir de uma canção, a partir da sua fala, a partir daquilo que ele faz. Bom, isso sempre foi dado, isso sempre foi conhecido.
Bom, é por isso que é absolutamente necessário e essencial que haja uma clareza linguística, que haja uma clareza para todas as palavras, porque isso é o que constitui a realidade e, por extensão, o próprio homem. Então, se nós percebemos o mundo pela linguagem, uma corrupção da linguagem é uma corrupção da própria percepção do mundo. Bom, e aí, mais especificamente, como eu disse, a respeito da questão da linguagem, nós tivemos uma certa, eu vou chamar de uma virada ideológica, que buscou, como eu disse, aquelas teorias antinaturais, etc., que buscou subverter, de uma maneira totalmente antinatural, a realidade mesma que se dava através da linguagem, que se impunha através da linguagem. E aí, um pouco mais recentemente, teorias ditas pós-marxistas, pós-modernas, mais ou menos ali, tentando voltar um pouco mais desde fins do século XIX, começam a tentar defender que os significados não são estanques, não são dados, não são efetivamente compartilhados, eles são contextuais. Eles são dados em condições particulares. Bom, as palavras deixam então de expressar a realidade das coisas e elas passam a representar seus momentos socio-históricos, seus contextos sociopolíticos, seus contextos culturais e por aí vai. Então, não há mais uma convenção de sentidos, mas há significados particulares possíveis, tantos quanto forem os contextos, os oradores e etc. Então, eu vou, para sintetizar e para facilitar aqui, eu vou dizer que isso são, digamos, análise do discurso, teorias sociais, alguma coisa assim para tentar usar um nome um pouco mais comum a esse tipo de dimensão. São teorias, são ideias, são pressupostos todos de abordagem materialista, progressista, revolucionária e, principalmente, ideológico-militante. E aí são teorias como essa que, por exemplo, fundamentam aquilo que eu comecei dizendo, sobre palavras que mudam seus significados, palavras que passam a ser absolutistas. Tudo está como base sustentado nesse tipo de teoria. E aí alguém pode pensar assim, peraí, mas tem uma contradição aqui, porque você está dizendo que algumas palavras ganham novos significados e outras palavras passam a ter significados absolutos e incontestáveis. Mas não tem nada de contraditório, isso é efetivamente desejado. É isso que se quer realmente. É criar um estado de caos, um estado de despercepção, se eu posso dizer assim, da realidade, que faz com que, na realidade, tudo seja caos. E porque tudo é caos, nada se sustenta. Bom, a partir disso, nesse caos, a gente passa a ter uma nova dimensão de percepção de realidade, uma nova dimensão de homem adequada a desejos inconfessáveis, digamos assim. O que não poderia ser mais absurdo, o que não poderia ser mais, com perdão da palavra, idiota. Bom, e aí subvertem a linguagem para que com isso possam ser promovidas ideologias, possam, para usar palavras do momento também, possam avançar agendas. Essas mudanças, essas perversões se dão, assim, em vários âmbitos. Então, eu preciso dizer que aqui o sentido de perversão é o sentido de destruição mesmo, não é o sentido mais usual para a palavra que costumamos ouvir, é o sentido de destruição realmente. Bom, e aí eu sigo chamando a atenção para o seguinte ponto. Todas essas teorias são puro relativismo. Puro relativismo que normalmente a gente ri, a gente faz piada quando vê alguma coisa relacionada a isso, mas que tem consequências sociais que são absolutamente danosas. Então, o que começa como piada termina como uma tristeza realmente. Elas são, preciso dizer assim, esse cenário de caos, esse cenário de algo danoso é o próprio objetivo desse tipo de teoria. Então, não se enganem nem por um segundo, nem por um momento. Não é que essas teorias possam criar algum tipo de caos por elas defenderem o que elas defendem. Não é isso. Elas só defendem essas ideias porque elas querem efetivamente o caos. O caos não é criado de maneira acidental. O caos é intencional. O caos não é o que faz com que esse tipo de teoria mostre as suas consequências, mas é anterior. É a própria causa que sustenta esse tipo de teoria. Então, ele é totalmente intencional. E aí tem gente muito mais gabaritada do que eu que fala sobre isso em inúmeras publicações. Bom, e aí, entrando ainda mais especificamente, como eu disse, na questão
da língua em si, da língua portuguesa em si, controlar meu horário, na questão da língua portuguesa em si, eu digo que, na realidade, o que nós temos hoje e que motiva, por assim dizer, boa parte dessa discussão sobre linguagem neutra é uma dessas teorias que está baseada naquilo que hoje se chama de identitarismo ou de política identitária, né? Que é só uma forma velha de requentar ideias ultrapassadas, ideias antiquadas, que dizem que determinados indivíduos, determinados grupos sociais precisam se unir para ganhar força. Até aí tudo bem, ideia antiga, ideia velha. Bom, só que nesse caso ganhar força significa impor-se violentamente sobre outras pessoas. E aí não é simplesmente a união faz a força ou qualquer coisa desses ditados populares, mas é o que eu posso fazer para subjugar, para dominar, para controlar. Aí a coisa passa a mudar um pouco de sentido. É obrigar as vontades, é obrigar os interesses para fazer com que toda a totalidade da sociedade tenha que se curvar a particularidade. Bom, e aí aqui não posso deixar de dizer que é uma expressão outra de, por exemplo, teorias marxistas que pregam um eterno estado de luta entre um eu imaginário contra um outro, um eu imaginário contra uma outra situação, um nós contra um eles, um estado de embate que é absolutamente necessário para que esse tipo de ideia frutifique. Então eu falei, vocês se lembram da necessidade do caos? Está aí. Ele é absolutamente intencional, porque sem ele essa ideia de um identitarismo não vai poder acontecer. Eu, infelizmente, não vou poder aprofundar, porque eu não vou ter tempo para isso. Eu tenho outros momentos, outras palestras, outras situações no YouTube que é possível ver e que eu abordo isso em 1h30, 2 horas, enfim, um tempo um pouco mais longo e consigo detalhar e desenvolver um pouco melhor a questão. Bom, e aí eu quero entrar agora especificamente no tema da noite, que é a questão da chamada, e eu vou botar essa chamada, começando já com aspas, uma linguagem neutra, né? Porque até aqui eu precisei fazer um panorama de uma, digamos assim, uma introdução de filosofia da linguagem para a gente conseguir entender um pouco melhor o ponto que eu quero trazer. E aí aqui eu acredito que talvez vocês já tenham entendido que o problema não é talvez a linguagem neutra em si, ele é uma consequência de um processo outro, ele não é uma causa, ele é uma consequência. E aí vamos lembrar de algum pouquinho do que nós vimos na escola. Todo mundo aqui passou e aprendeu, por exemplo, que o que era uma vogal temática, que formava as palavras, que você juntava a vogal temática ao radical, etc, etc. Eu não preciso voltar tanto nisso. Bom, porque grosseiramente a função da palavra, da vogal temática é essa, completar o radical, completar a palavra para dar o seu sentido, digamos assim. Bom, e aí normalmente ela pode servir para indicar o gênero gramatical das palavras. E como Sidney disse, uma coisa é o gênero gramatical das palavras, outra coisa completamente diferente, para usar uma palavra do momento, uma dessas que a gente não pode criticar, o gênero social da palavra, que, enfim, deixa para lá. E aí, são duas coisas completamente diferentes e dissociadas, que, por adequação de linguagem, digamos assim, convergem em um mesmo elemento do sistema linguístico, mas são duas representações de realidade diferentes. Então, o gênero ontológico / social é uma coisa que não tem a ver diretamente com o gênero gramatical das palavras, até porque quando eu digo, por exemplo, a mesa, a tribuna, o microfone, eu não estou dando uma identificação masculina ou feminina para cada um desses elementos. É simplesmente uma acomodação da linguagem, uma forma de perceber e de relacionar o sistema linguístico com aquilo que eu tenho diante de mim. É o que mostra, por exemplo, que determinadas palavras em línguas diferentes têm gêneros gramaticais diferentes, palavras que em português são masculinas, em outra língua são femininas e por aí vai, porque isso é uma acomodação do sistema linguístico antes de qualquer outra coisa. Bom, e aí nessa acomodação, nisso que eu disse que convergem duas coisas para uma mesma situação, nós temos que, em português, normalmente, quando uma palavra termina em O, ela é tida como masculina, e quando uma palavra termina em A, ela é tida como feminina.
Há ali alguma variação para algumas outras palavras que terminam em E, por exemplo, e algumas palavras que terminam em consoante. Então, se eu tenho menino, eu tenho uma palavra masculina. Se eu tenho menina, eu tenho uma palavra feminina. Se eu tenho ponte, eu tenho uma palavra que pode ser normalmente um pouco mais flexível. E eu tenho situações como, por exemplo, mar, que é uma palavra que termina em uma consoante. Bem, e aí o Sidney já falou um pouco da questão do neutro, do latim. Eu vou pular essa parte e eu vou chegar num ponto um pouquinho mais estrito da língua, digamos assim. Bom, esses movimentos identitaristas, para se promover, para aumentar o caos que é necessário à sua sobrevivência, eles decidiram que, como Quixote, precisam enfrentar um novo moinho de vento, precisam enfrentar um novo inimigo imaginário, combater vogais temáticas e artigos. E aí, segundo essas ideias, se eu tenho, por exemplo, aqui diante de mim, e eu digo os ouvintes, para um auditório como este, em que nós estamos, composto por homens, por mulheres, eu teria uma forma ali de machismo estrutural, de uma ideia de um certo patriarcalismo, de um apagamento das mulheres, da condição feminina, etc., porque generalizei todo o auditório a partir de os ouvintes, do artigo os ouvintes. Bem, como se por mágica, qualquer outra mulher que está aqui neste auditório deixasse simplesmente de existir ou passasse a ser menos importante porque elas foram chamadas genericamente de os ouvintes. Bom, acontece que um dos princípios linguísticos mais elementares da língua, que é atestado por alguns milhares de linguistas ao redor do mundo, em praticamente todas as línguas do mundo, um princípio dito universal, digamos assim, é o que nós chamamos de princípio da economia linguística, que, resumidamente, de maneira muito rápida, diz que as línguas vão usar sempre o menor número possível de elementos para expressar o maior número possível de situações, de cenários. Então, isso se dá por uma série de motivos. Por motivos que são biológicos, que são cerebrais, que são sociais, e aqui sim eu tenho um uso, digamos assim, um pouco mais correto da ideia de social hoje em dia, e por motivos que são cognitivos, dentre outros, e etc. Então, nós precisamos, por uma questão de economia de energia, por uma questão de economia de atividade cerebral, por uma questão de economia de tempo, por vários fatores, nós tendemos a uma economia linguística. É isso que, por exemplo, dá um exemplo análogo para que fique mais fácil de entender, é por isso que, por exemplo, vocês já devem ter percebido que é cada vez mais comum que na fala nós terminemos verbos sem o R final da desinência. Isso é um princípio, um indício de uma mudança linguística que está em curso, que certo ou errado, eu não vou ter tempo de falar sobre isso agora, mas é simplesmente um indício que mostra que, de alguma maneira, o nosso cérebro percebe que aquele R final não é absolutamente necessário e, por isso, na velocidade da fala, nós o suprimimos de alguma maneira. Bom, só uma analogia para a gente conseguir entender um pouco melhor essa ideia de economia linguística. E aqui eu estou cometendo o pecado de ser absolutamente simplista, porque o tempo não me permite desenvolver melhor e explicar melhor a questão. Bem, mas aqui eu estou diante de um auditório e eu continuo falando de homens e de mulheres nesse auditório, porque eu estou simplesmente fazendo referência a uma generalidade que em praticamente todas as línguas se faz pela característica da convergência do masculino. É economia, pura e simplesmente uma economia do sistema linguístico, uma adequação dada em séculos e séculos e séculos, em milênios de uso da linguagem pelo homem. E aqui não adianta alguém argumentar, por exemplo, dizer que porque isso é de uma língua ocidental, que tem uma característica patriarcal, religiosa, etc., etc., porque isso se dá em línguas ameríndias, aborígenes, africanas, asiáticas, etc. Então, é um princípio que se dá em praticamente todas as línguas. Bom, e aí eu preciso fazer uma certa provocação. Alguém aqui acha que seria absolutamente natural, simples, corrente, fácil, que eu ficasse a todo tempo, os ouvintes e as ouvintes, o auditório e qualquer coisa do tipo, e ficasse a todo tempo repetindo uma
uma marcação para homens e para mulheres, etc. Então, que tipo de desgaste cerebral, que tipo de tempo, que tipo de esforço, tanto de quem fala, de quem escreve, quanto de quem ouve, de quem lê, seria necessário para que nós tivéssemos ter uma comunicação que a todo tempo precisasse se ater a esse tipo de princípio. É completamente impossível, é uma loucura. Se fosse só isso, deputado, estava tudo bem, mas não para por aí. A coisa sempre pode piorar, o buraco sempre pode ser um pouco mais fundo. E aí, essa ideia de uma suposta linguagem neutra não se reduz a dizer os professores e as professoras, os participantes e as participantes. Ele tem que ter um dano ainda maior. E aí, inicialmente, de novo, o identitarismo pelo movimento feminista, e, portanto, repito, um movimento identitário dentro dessa perspectiva que eu estou indicando, passou a atacar o fenômeno do gênero não marcado, que é essa ideia generalizada do tipo o auditório, os membros, etc., né? Dizendo que esse o é masculino. E aí começa um movimento por coisa do tipo os membros e as membras desta Casa Legislativa. Bom, com repercussões em uma série de outras palavras, ou alguém aqui já se esqueceu da presidenta? E aí, só uma curiosidade, se resta alguma dúvida a alguém do quanto ideias como presidenta são ideias absolutamente militantes, alguém aqui nesse auditório, sei lá quantas pessoas, já ouviu alguém defendendo, por exemplo, pacienta, aprendenta, assistenta ou qualquer outra coisa do tipo? Porque esse tipo de mudança não promove nenhuma ideologia, mas presidenta promove. Bom, deixa eu voltar. E aí é só para vocês verem o quanto nós somos assolados a todo tempo, manipulados e engolidos por ideologias desse tipo. Bom, só que aí, quando o movimento feminista abriu esse caminho identitário, as outras pessoas começaram a perceber que era um caminho aberto que elas poderiam também seguir. Bom, e aí eles quiseram reivindicar um pedacinho de língua para chamar de sua, para mudar a seu bel prazer, para se adequar à sua forma de ver o mundo, numa tentativa de subverter de novo a realidade. E aí, ao invés de a realidade nos formar, eu é que deveria formar a realidade. Ao invés de a linguagem me formar, eu é que deveria formar a linguagem. Bom, e aí eu poderia falar de muitas outras coisas, desde as crises existencialistas do século XIX, a nova psicologia, o crescente e absoluto narcisismo da sociedade, o antropocentrismo requentado do nosso tempo, as teorias do homem pós-moderno. Daria para explicar isso de muitas formas diferentes. Bom, mas não é, de novo, algo que possa ser detalhado aqui pelo tempo. Acontece que esses movimentos identitários de hoje, notadamente movimentos identificados como trans, não binários, e etc., gênero fluido, qualquer um dos outros alegados 30 e tantos gêneros que nós dizemos ter, nós não, né? Eu estou usando nós numa questão estilística, porque eu não digo nada disso, mas alguma dessas dezenas de gêneros que nós temos querem um avanço seu próprio, assim como o movimento feminista conseguiu ter os membros e as membras, e querem um pedacinho de língua também para chamar de sua. Então, o que estava ruim pôde piorar. Bom, e aí primeiro, fazendo aqui uma brevíssima memória histórica, primeiro começou a ideia de colocar o X nas palavras. Então, nós começamos a ter algo completamente fora do sistema linguístico, do padrão linguístico, da ordenação das sílabas em língua portuguesa e em praticamente qualquer outra língua natural. E nós começamos a ter quem defendesse, por exemplo, algo que é totalmente impronunciável, que é um amigix, que eu não sei nem como é que a gente consegue falar uma palavra dessas, que é pegar um amigos e substituir um O por um X, porque supostamente esse X não representaria o O do masculino, não representaria o A do feminino, mas o X poderia representar todos os outros ditos espectros que estariam incluídos ali naquela ideia. Bom, e aí com isso você apagaria esta binariedade masculino-feminino e daria a impressão de essa palavra passar a ser uma palavra inclusiva. Bom, e vocês se lembram das palavras absolutistas que eu disse lá no início? Não basta dizer os amigos e as amigas, é preciso algo além e que não pode ser criticado
de nenhuma forma. Então, estaríamos livres das amarras da incidência de apenas 2 gêneros. Aqueles 2 gêneros habituais, toda a história da humanidade, todo mundo quando tem... Não posso nem dizer mais a certidão do masculino e feminino, porque esse tipo de coisa já está em desuso, né? Já está coisa de velho. Mas aquilo habitual, qualquer pessoa olha, qualquer pessoa enxerga, que a biologia sabe, que todo mundo sempre soube, desde sempre, mas que hoje as pessoas têm uma certa dúvida de que existe um masculino, existe um feminino, e o que sai disso não existe. Bom, e aí do X nós passamos a ter um arroba para marcar as palavras. O que passou a ser, como eu disse, a coisa era ruim, pôde piorar, porque o X pelo menos era uma letra do alfabeto, o arroba sequer uma letra é. E aí nós passamos a marcar amigos, tirando o O e botando um arroba. Bom, nenhuma correspondência sonora, nenhuma correspondência linguística, nenhuma correspondência com o sistema linguístico. Simplesmente um símbolo do mundo digital colocado ali no meio das palavras. E símbolo por símbolo eu poderia colocar uma cruz, uma árvore, uma estrelinha, um sol, qualquer símbolo ao gosto do freguês. No mundo de hoje, com emoji no celular, todo mundo teria um alfabeto inteirinho novo para usar, né? Seria ótimo. Bom, só que ainda não era o suficiente, óbvio, e precisaram ainda colocar algo novo, porque o controle, o domínio precisaria ser completo. E aí a necessidade passou a ser trocar o O e o A por um E. Bom, se as críticas anteriores eram não pode falar, não é possível pronunciar, não é uma letra do alfabeto, resolveram pelo menos as críticas, fizeram um trabalho de casa, substituíram por uma letra que fosse pronunciável e colocaram um E no meio da história. Então, bom, está resolvido o problema da crítica como se fosse só isso. E, ao mesmo tempo, de quebra, ainda ganharam a ideia de manter algo que saísse daquela suposta binariedade obrigatória, masculino, feminino, etc. Bom, aí o E incluiria a todos, a todas e a todes, e a coisa começaria a ficar um pouco mais fácil para eles. Bom, mais uma vez, é uma tentativa de obrigar a sociedade toda a se curvar aos devaneios de uma meia dúzia, devaneios artificiais, antinaturais, etc. Como se fosse possível mudar todo o sistema linguístico para comportar o identitarismo do momento. E o do momento é esse. Amanhã a gente não sabe qual vai ser. Como se isso fosse absolutamente necessário, uma condição sine qua non para que a sociedade pudesse continuar a existir. E, de fato, tem algum princípio nessa questão. Porque o E, de fato, como que apaga em algumas palavras, a presença do gênero, que só vai ser dado pelo artigo. Comecei falando os participantes, os ouvintes, as participantes, as ouvintes. Em determinadas palavras, é o artigo que vai dar a marcação do gênero, porque a palavra em si não vai permitir a indicação clara e imediata do gênero. Então, participante, por exemplo, não é uma palavra que em si possui uma marcação de gênero, mas ela permite a marcação de gênero a partir do artigo. Muitas dessas palavras são herança daquilo que no latim nós chamávamos de particípio presente, que de uma maneira bem simples, é simplesmente dizer que participante é aquele que participa, ouvinte é aquele que ouve. E por aí vai. Então, falante é aquele que exerce a atividade de falar, ouvinte é aquele que exerce a atividade de ouvir. Então, dito de outra forma aqui, o E não fez da palavra um gênero neutro, como hoje se quer colocar na linguagem neutra, mas pelo menos deu a ela a possibilidade, apenas deu a possibilidade de marcar um masculino e um feminino. Bom, e aí, de novo, um pequeno paralelo. Não tem ninguém que critique quando se diz os avós, quando avó é uma palavra feminina e avô é uma palavra masculina. Porque é o tipo de coisa que não dá
credibilidade para a discussão, que não sustenta, que, pelo contrário, prejudica a argumentação. Então, esse é o tipo de coisa que se esconde embaixo do tapete. Então, vamos focar a militância por outro lado, porque a voz, por exemplo, joga por terra a nossa discussão. Porque eu não estou falando só de mulheres quando eu falo avós. Meus avós não são simplesmente mulheres. Até porque eu digo meus avós. E o meu já indica a marcação masculina, que aqui é a generalização, né? Bom, e aí, quando eu falo, por exemplo, ouvinte, participante, eu estou falando fundamentalmente de palavras que expressam algum tipo de ação. Elas são uma marcação de ação. Então, o ouvinte é quem ouve, não importa se ele é homem, se ele é mulher ou qualquer um dos outros 30 e tantos alegados gêneros. Se é um homem, uma mulher, um trans, um não binário, ele é ouvinte. E ponto. Mais uma vez, economia linguística impedindo uma duplicidade de formas do tipo, eu não posso ter ouvinte, eu tenho que ter o ouvinto e a ouvinta, porque o ouvinte não vai ser o suficiente para marcar a língua. Então, vamos voltar ainda na questão da vogal temática, porque muitas das vezes ela não está ali para marcar gênero. E é por isso que eu tenho, por exemplo, o poeta, e a palavra termina num A. Eu tenho o motorista, o frentista, o balconista, o oculista. Uma série de palavras que terminam com A e são masculinas. Ao mesmo tempo que eu tenho uma série de palavras que terminam com O e são femininas. Ação, progressão, ambição, depressão, etc. Muitíssimas outras. E ainda um outro ponto que invalida esses argumentos é que eu tenho determinadas palavras que terminam em e que possuem um gênero gramatical. Então, eu digo a ponte, eu digo o elefante, eu digo a alface, eu digo o jacaré, como Sidney citou, e várias outras palavras. Então, na realidade, o que marca o gênero em português não é exatamente a vogal temática, mas é o artigo que se associa à palavra. E esse artigo se dá por uma questão de um gênero gramatical da palavra que não está associado a um gênero ontológico ou social, para usar a palavra do momento. Então, dizer que um E vai tornar a palavra dentro de uma linguagem neutra é um desconhecimento básico e elementar profundo da língua, da história da língua, da sociedade, da cultura, no nosso caso, da língua portuguesa em si, porque, para ser ainda mais preciso, hipoteticamente, se eu quisesse falar de uma determinada linguagem de um gênero neutro, eu precisaria falar de um artigo neutro, que também é impossível, porque já Matoso Câmara e outros antes dele falavam que artigos são uma classe que nós chamamos de um inventário fechado de palavras. São palavras que são determinados elementos da língua que não permitem uma ampliação. Então, artigos, por exemplo, fazem parte de um inventário fechado da língua, ao passo em que substantivos fazem parte de um inventário aberto. Eu posso ter substantivos novos a todo momento, mas eu não tenho a todo momento novas preposições, novos artigos, porque fazem parte de um inventário fechado da língua. Bom, e aí aqui eu quero me valer da fala de uma outra pessoa, Fábio Salgado de Carvalho. Talvez alguns de vocês o conheçam da internet. Ele uma vez publicou um texto que ele dizia assim, abro aspas para citar o Fábio: o português, como o árabe, o francês ou o copta, tem 2 gêneros gramaticais, mas há línguas com nenhum gênero gramatical, como o armênio, o japonês ou o mandarim. Línguas que têm um gênero comum e um neutro, como o sueco e o holandês. Línguas que distinguem apenas entre coisas animadas e inanimadas, como a língua suméria. Línguas que têm 2 gêneros e um neutro, como o inglês ou o alemão. E línguas que têm inúmeros gêneros gramaticais, como o polonês ou a língua chechena. Bom, e aí o Salgado cita ainda a língua tuiuca, falada na Colômbia, que tem aproximadamente 140 gêneros. É o sonho de qualquer identitarista moderno, né? E aí aqui ainda perguntar não nos ofende. Onde diabos vai entrar uma linguagem neutra nesses contextos em que um tem 2, um tem 1, não tem nenhum, tem 140, um tem neutro, o outro não tem neutro? Onde entra linguagem neutra nesse tipo de contexto? Ou seja, vocês conseguem perceber o nível de loucura com o qual nós temos que lidar? Bom, mas como eu disse, o buraco sempre pode ser ainda mais fundo. E a coisa piora um pouco mais. Então,
a continuação, digamos assim, o passo além atual, é o de dizer que nós temos pronomes neutros, que substituiriam, por exemplo, um ele, um ela, um dele e um dela, por um ele, por um dile, por um elo, por um delo e etc. Então, quem aqui não viu o vídeo da atriz da Globo, que explica isso na televisão, num programa da Globo? Todo mundo conhece esse vídeo, não preciso citar nenhum tipo de nome, a TV A Leste está gravando, depois eu ainda sou processado. Então, todo mundo conhece, sabe do que eu estou falando. Então, essas formas seriam supostamente inclusivas e não violentas, porque agora a linguagem também precisa ser não violenta. Tem uma autora, inclusive, ganhando muito dinheiro com um livro em que ela ensina as pessoas a falarem de uma maneira não violenta, porque a nossa linguagem é violenta, machista, opressora e por aí vai. Então, a loucura passa a ser generalizada. Bom, eu queria muito mostrar isso, Márcio, muito, muito. Mas nós tivemos alguns casos que foram, assim, digamos, um pouco mais emblemáticos dessa situação. No final do ano passado, viralizou a foto de um prêmio de visibilidade gorda em que uma mulher seria femenageada. Porque, obviamente, né, homenageada vem de homem. E se vem de homem, precisa ser combatido. Então, ela seria femenageada. Então, o que eu diria do coitado do Homo sapiens? Mas aí eu me lembraria da mulher sapiens, em que nossa antiga presidenta falou isso em um evento internacional do Homo sapiens e da mulher sapiens. E aí, daí para frente, eu prefiro ficar quieto. Mas em tempo, feminicídio, outra dessas palavras absolutistas que não podem ser criticadas de nenhuma maneira, vem dessa mesma ideia que homicídio é para homens, feminicídio é para mulheres. Bom, é a mesma sandice com uma nova maquiagem, uma nova roupa. Eu poderia dizer travestida, mas hoje não pode mais falar algo sobre isso, porque passa a ser um outro elemento que não pode ser criticado. Então, vocês percebam, é um controle, é um tipo de dominação que te amarra verdadeiramente, porque sempre a palavra travestida significou algo que passou a ser usado em outra situação, que passou a ser visto de uma outra maneira, que se fingiu para se passar por outra coisa. Mas travestida passou a ser uma palavra tida como preconceituosa e você não pode mais usar esse tipo de palavra. Então percebam, as amarras nos controlam sem que nós nos demos conta disso, ou quando a gente consegue se dar conta, esbarra naquilo que eu comecei dizendo. Elas são absolutistas e você não pode falar absolutamente nada contra esse tipo de palavra. Bom, vocês devem ter visto também que, há um tempo atrás, circulou a notícia de que haveria um ovulário em oposição a um seminário, porque é claro que seminário vem de sêmen. E também é claro, todo mundo aprendeu isso nas aulas de biologia, que o oposto de sêmen é óvulo, não é verdade? Então, nós passamos a ter um ovulário que precisaria ser usado para combater o machismo de seminário. Vocês estão achando que a coisa é brincadeira? Janaína Pascoal, desculpa, eu falei o nome, né? Janaína Pascoal, tida como uma parlamentar de direita, etc., etc., no último dia de Nossa Senhora Aparecida, postou uma foto falando sobre a madroeira do Brasil, porque é claro que padroeira é uma palavra masculina que igualmente precisa ser combatida. Tudo isso é claro, deputado, em prol da sanidade mental, em prol da criação de um mundo perfeito, bonitinho, bem organizado e cor-de-rosa. A gente nem pode falar que é cor-de-rosa, né? Porque isso é feminino demais. Bem, eu não pretendo continuar aqui a expor esse tipo de loucura, expor essa idiotice, porque eu não teria tempo para isso. Eu creio que eu já tenha falado o suficiente, vocês já tenham entendido, o auditório já tem entendido. Todos esses tipos de mudanças impostas são absolutamente contrárias. É aí que eu paro de fazer gracejo de volta ao que é sério. Todas essas mudanças são absolutamente contrárias a todas as evidências de mudança linguística que são documentadas por todos os linguistas em todas as épocas, em todas as línguas.
Nunca houve uma mudança linguística que foi desejada, que foi querida, que foi imposta. Márcio o deputado começou dizendo, sem ser um especialista da área, que as mudanças acontecem de maneira natural. Porque qualquer pessoa com 2 neurônios juntos percebe que as mudanças são naturais e elas não podem ser impostas. Bem, nunca houve uma mudança que fosse desejada, que fosse querida, que fosse imposta, que fosse obrigada. As línguas mudam, porque o sistema linguístico permite, porque ao longo de séculos e séculos o corpo coletivo de falantes percebe aquela mudança, assume aquela mudança e faz com que ela seja uma mudança efetiva da língua. Esse corpo coletivo faz sem nem perceber o que está fazendo, porque ninguém acorda num dia e fala assim, opa, acho que eu hoje vou mudar um pouco da língua que eu não estou gostando muito. Bom, pelo menos não faziam, hoje tentam fazer. E aí, a língua vai mudando, não como um estouro, mas ela vai mudando silenciosamente, como a água que vai batendo na pedra, numa encosta, e ela vai lentamente corroendo e mudando. Então, isso digo para afirmar que as línguas não têm donos, elas têm servos. Eu não posso pegar um pedaço de língua para chamar de meu. Eu não mando na língua, pelo contrário, sou mandado por ela, sou formado por ela. E aí eu volto. Os gregos antigos já sabiam disso aí, pelo menos há uns 2.500 anos atrás. E aí, para acabar, que meu tempo já está no fim, eu quero falar uma última coisa a respeito dessa ideia de que a linguagem neutra passaria a ser inclusiva. Bom, dados disponíveis na internet, qualquer pessoa pode pesquisar, vai perceber que nós temos menos de 1% da sociedade brasileira que se identifica como sendo trans ou não binário. Menos de 1%. Os grupos que mais veementemente hoje lutam por essa questão identitarista, né? Vamos imaginar o cenário em que esse menos de 1% fosse capaz de mudar à força a língua de todos os mais de 200 milhões de brasileiros. De uma hora para outra, nós teríamos aí algumas dezenas de pessoas que já saíram algumas dezenas de milhares de pessoas, dezenas de milhões de pessoas que já saíram da escola que precisariam ser realfabetizadas, e para isso não vai bastar vídeo de atriz da Globo me ensinando a falar ilo, me ensinando a falar elo. Essas mesmas pessoas teriam que aprender uma nova forma de língua portuguesa de um dia para o outro. A mesma língua que todos usam o tempo todo, sem precisar que a língua seja de todos. Alguns milhões de deficientes auditivos, visuais, disléxicos, pessoas com algum tipo de transtorno intelectual, cognitivo, pessoas neuroatípicas, enfim, passariam a ter uma dificuldade adicional para conseguir se comunicar, se alfabetizar, ler, escrever, enfim, participar da vida em sociedade. No final das contas, essa suposta parcela de 1% acabaria impactando na língua e gerando um caos total na língua de 99% de todas as pessoas do Brasil. E isso eu não estou colocando, por exemplo, aquelas pessoas que precisam aprender o português no exterior, eu não estou colocando, por exemplo, comunidades internacionais, eu não estou colocando órgãos de representação internacional como Mercosul, ONU, Unesco e etc. E por que esse tipo de ideia sobrevive? Porque, no fundo, o que se coloca não é nenhuma ideia de inclusão, não é nenhuma ideia de aceitação, não é nenhuma ideia de não violência, é simplesmente uma ideia de dominação, uma dominação ideológica, uma dominação que busca criar um caos programado, uma dominação que busca, pela predominância de um discurso que vai se vender como politicamente incorreto, e está aí outra dessas palavras absolutistas, que vai buscar dominar aquilo que falamos, porque se dominam o que falamos, dominam o que pensamos. Os gregos já falavam isso, os medievais já falavam isso, que a linguagem é também uma forma de organizar o pensamento. Dominando o que pensamos, vão dominar o que nós somos. E tudo vai se resumir a isso, a dominação. E aqui, ouvintes, deputado Márcio, caro Sidney, Pachá, todos os outros que aqui estão e me ouvem, eu encerro com uma citação de uma professora chamada Cíntia Chagas. Ela é autora da Forbes, tem alguns livros best-sellers escritos, é consultora da Brasil Paralelo e etc. E ela diz assim, que dizer boa noite a todos e todas é já uma redundância, é uma perda de tempo. Dizer boa noite a todos é uma idiotice. Então, por isso,
Boa noite a todos. Muito obrigado, professor Jefferson, também brilhante, brilhante a palestra, tá? Muito obrigado. E agora nós vamos passar para as perguntas, então vamos deixar, tem perguntas para o professor Jefferson e tem perguntas para o professor Sidney, mas nada impedindo que um comente na pergunta do outro. A primeira pergunta que nós vamos fazer é a seguinte, da senhora Cristiane Monte. A língua neutra, e é para o professor Jefferson, a linguagem neutra pode prejudicar a linguagem em Libras? Na sua opinião, ela é inclusiva? E os dois podem. Bom, eu acho que nós temos duas questões. A primeira é, Libras é efetivamente uma língua, uma segunda língua, uma língua de sinais. Então, no que diz respeito propriamente à questão da língua portuguesa, a Libras precisaria se reinventar para criar novos signos, novos sinais, que pudessem representar, por exemplo, um todes. Então, você tem uma representação, um sinal para todos, um sinal para todas, e você precisaria ter um sinal para todes. Bom, se para o português isso já seria uma dificuldade tremenda, mas uma dificuldade, digamos assim, um pouco... em paralelo a Libras um pouco menor, Libras teria que criar todo um novo sistema de sinais, uma nova representação, porque do todes eu simplesmente mudo uma letra no português, e aqui eu estou falando simplesmente, não preciso voltar, acho que a minha apresentação já deixou claro a minha posição quanto a isso. Mas com relação a Libras eu precisaria passar a ter uma nova gama de sinais que pudesse representar. Então imaginem que nós passaríamos a ter um terceiro sinal para representar aquilo que nós já temos. Com algumas centenas de milhares de palavras, vocês conseguem imaginar o tipo de impacto que isso daria, por exemplo, para a comunidade que usa Libras? Muito obrigado, professor Jefferson. A próxima pergunta é para o professor Sidney. Em eventos oficiais do governo federal já foi utilizada a linguagem neutra. Como o senhor avalia essa questão? Bom, vou responder. Eu estou aqui com um texto que vou ler muito breve, que eu acabei de encontrar no Facebook do meu querido amigo professor Sérgio Carvalho Pachá, que diz respeito a esta coisa do gênero, né? E o texto é intitulado Dilma por Dilma. Nós sabemos que a nossa ex-presidente da República não se notabilizou por ser uma pessoa que dominasse os recursos expressivos da língua portuguesa. Então, não é uma grande oradora. E, diz o meu amigo Pachá, no jantar com os editores de esportes dos jornais e TVs, esta semana no Palácio da Alvorada, a presidente Dilma se autodefiniu, abre aspas, Dilma Dixit. Eu sou exigente, detalhista e impaciente. Se não fosse isso, não seria presidenta, fecha aspas. Só se esqueceu de dizer que, além de exigente e impaciente, é também incoerente, porque, se não o fora, teria dito de si mesma que, além de detalhista, é exigenta e impacienta, dois barbarismos que, assim como presidentam, remontam ao particípio presente latino dos verbos que lhes deram origem na língua mãe do português, particípio este que, como aprendeu qualquer pessoa moderadamente instruída em nosso idioma, é um adjetivo uniforme, ou seja, com a mesma forma para o masculino e o feminino. Eu lamento tremendamente o fato de na linguagem... Ligou agora. Seu demônio. Lamento profundamente o fato de que na comunicação oficial o atual governo, chamemo-lo assim, adote a chamada linguagem neutra. Isto é uma catástrofe de dimensões siderais. É algo assim que, como eu disse na minha breve fala, caminha
para nos levar a todos a uma incompreensão, e desta incompreensão nós chegaremos ao mundo sonhado pelo translocado Thomas Hobbes, que é o mundo em que a polis começa como uma espécie de inimizade universal, de uma luta de todos contra todos, o que é antinatural, porque sabemos que toda e qualquer polis começa, como já o dissera Aristóteles, pela amizade. As pessoas precisam produzir coisas comuns, consumir, já estabelecem certa amizade e assim se chega, digamos assim, a política formalmente constituída. Nós hoje sabemos, com exemplos cabais como este, que uma espécie de luta de todos contra todos só pode aflorar a partir de engenharia social, que é isto que estamos vendo diante de nós, embasbacadamente, o que realmente faria qualquer um destes autores citados por mim aqui corar de vergonha. Imaginemos um Rui Barbosa, um Machado de Assis, um Padre Antônio Vieira, isso para não falarmos daqueles grandes escritores portugueses, contemplando uma realidade como esta. Seria ridículo se não fosse trágico, que chegará o momento em que alguém dirá assim perante uma assembleia: prezados membros, membras, membrix, e também prezadíssimos e prezadíssimas, desmembrados, desmembradas, membrudos, sem membro. Isto é ridículo. Eu gosto de ver o sorriso das pessoas. É bom, às vezes, pintar o ridículo. Nós estamos diante do ridículo, mas é um ridículo perigoso. É um ridículo perigoso que está criminalizando o chamado senso comum. Não é que uma língua, isto é uma verdade, uma língua não muda por decreto. Alguns ditadores tentaram fazer isto, como, por exemplo, o Mussolini, que o professor Sérgio Pachá costuma mencionar. Mas isto é antinatural e os resultados, tudo que vai contra a natureza das coisas, e a própria linguagem reproduz ao modo humano a natureza das coisas, acaba por gerar verdadeiras tragédias. Então, é com tristeza, respondendo à pergunta da pessoa que se dirigiu a mim, que eu vejo em apresentações do governo federal as pessoas manifestarem-se a partir dos falsos critérios dessa linguagem neutra. É de chorar, é de chorar. Eu vou fazer 58 anos neste ano e numa hora dessas eu penso assim: que bom que já não sou jovem, porque eu consigo enxergar 20 lances lá na frente. Nós estamos à beira do colapso, da anomia, da desgraça, num nível hoje ainda não imaginado pelo vulgo, mas é o que nos aguarda se algo não for feito com urgência, com urgência. Muito obrigado, professor Sidney. Nós temos tempo para fazermos mais 2 perguntas, e aí eu peço desculpas às pessoas que aqui estão, mas é por causa do tempo. A linguagem neutra foi criada por engenheiros sociais em universidades dos Estados Unidos, não tem para qual palestrante, então pergunto para ambos. Se saberiam responder se essa linguagem foi criada por engenheiros sociais nas universidades dos Estados Unidos. Não, eu nunca, jamais em tempo algum, procurei informações a respeito da materialidade da coisa, porque eu parto do pressuposto de que não é necessário comer um bolo inteiro para se saber que está estragado. Então, basta-me saber que são princípios equivocadíssimos. Provavelmente isto nasceu em alguma universidade norte-americana, mas onde nasceu não importa, importa aonde chegará. E aonde chegará é o ponto da catástrofe que nos aguarda se nada for feito. Perfeito. A última pergunta, professor Sidney: o que o senhor acha das autoridades que falam todas, todos e todes?
o que eu acho, né? Já dizia Noel Rosa, quem acha vive se perdendo. E na dor tão cruel de uma saudade que por infelicidade meu pobre coração invade, vejo-me compelido a dizer, na saudade de um tempo que já vai longe, que é uma saudade do tempo em que as pessoas comunicavam-se a partir do bom senso, eu digo que realmente é o retrato de uma sociedade que caminha para viver num hospício a céu aberto. E aqui eu vou mencionar, corroborar algo que eu disse no início da minha fala, que é o fato de que, para os clássicos, tanto da Grécia como da Idade Média, homens de mentalidade clássica, o legislador ele ocupa um papel preponderante na sociedade. A boa lei educa. Foi por causa do respeito à lei que Sócrates aceitou, não quis, melhor dizendo, fugir à sua condenação, que fora injusta, não por causa da lei, e sim por causa de maus juízes e do testemunho falso prestado por alguns. Então, a lei ela tem esse caráter de moldar a sociedade para melhor. Há um clássico espanhol, que é o Cantar de Mio Cid, a certa altura se diz algo mais ou menos assim, oh, que buen vassalo se hubiera buen senhor, né? Oh, que bom vassalo seria se tivesse um bom senhor. No seguinte sentido, o bom senhor é aquele que segue a lei como regra da reta razão em ordem ao bem comum. Então, é uma lástima. Quisera eu, até, deputado, encarnar em alguma alma de, entre aspas, de algum parlamentar federal, que certamente isto ensejaria alguns momentos de tragicomédia, porque a verdade precisa ser dita, e dita de maneira eloquente, sem dar margem a dúvidas. Então, respeitemos a nossa tradição literária, a nossa tradição filosófica. Tivemos filósofos em língua portuguesa importantes, Farias Brito, Padre Leonel Franca e outros, porque tudo isso irá por água abaixo com a destruição da linguagem. Pobres parlamentares não sabem o mal que fazem à sociedade vendendo as suas consciências por meio prato de lentilhas. Perfeito. Finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos, ao departamento de som, departamento médico, TV Alerge, limpeza, segurança, patrimônio, cerimonial, expediente, e aos assessores do meu gabinete que ajudaram a realizar este evento. Tenham todos uma boa noite, que Deus nos abençoe, e o simpósio está encerrado.